Fala aí pessoal, Cristiano Macedo aqui com vocês e neste vídeo vou te mostrar um passo a passo na prática como criar quadros do Trello para fazer a gestão do comissionamento. Comissionamento, para você que nunca ouviu falar desse termo ou não se aprofundou neste termo, comissionamento é o processo pelo qual se garante através de verificações e testes baseados em normas e procedimentos que aquilo ali que se foi contratado pelo cliente está de acordo com o projeto e normas aplicáveis. Mas se você nunca ouviu falar de comissionamento, acompanhe esse vídeo comigo, que aí você vai pegar aqui vários recursos do Trello e o que ele é capaz. Se você conhece de comissionamento, acompanhe também. Aliás, nesse vídeo vai dar para aprender um pouquinho dos dois temas. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do Trello e vamos montar aqui quadros básicos para fazer essa gestão do comissionamento. Então aqui de cara, pessoal, já temos aqui, lembra que eu avisei, já expliquei para vocês que cada um desses retângulos aqui é uma área de trabalho, é um quadro. Vamos criar 3 quadros neste exemplo, mas você pode criar até 10 no plano gratuito e no plano pago é ilimitado. Mas no nosso exemplo aqui apenas 3 vai ser o suficiente. Então vamos criar o primeiro quadro e vamos chamar ele como gestão de comissionamento. Note que para você criar um quadro, basta apenas clicar aqui, ó, criar novo quadro. Clicou ali, coloca o título, escolhe a área de trabalho e a visibilidade. Agora vai. E aí depois que você escolheu o nome, a área de trabalho e a visibilidade, tem que clicar em criar, senão não vai. Você clicou nesta opção, ele já abre uma tela de um quadro em branco. E se você acompanhou nos vídeos anteriores, você lembra que cada coluna, né, é a lista. E aqui não vem nada, é totalmente em branco. A primeira coisa que vamos fazer aqui é vir nesses 3 pontinhos do canto aqui e alterar o plano de fundo. Vamos colocar uma cor sólida, vamos colocar verde, que vai ficar fácil depois visualizar. Então está aqui, este é o nosso quadro que a gente criou e vamos começar a criar as listas. A primeira coisa que se deve ter quando a gente vai fazer um comissionamento é a lista de equipamentos. Muitas vezes não, normalmente o comissionamento também é feito de forma individualizada, ou seja, cada equipamento é testado em separado e depois ele é testado junto com o processo. Então vamos ter uma lista de equipamentos, até do que ainda não chegou na obra, ainda não chegou no projeto, é bom você já ter essa lista. Outra coisa que é interessante a gente ter também seria a lista de sistemas. Aí vocês vão me falar assim, que sistema seria esse? Bom, vamos até preencher aqui, vamos criar uns cards, né? Lembrando que aqui a gente está criando apenas as listas. E aqui a gente cria adicionar um cartão. Mas vamos deixar para depois, vamos apenas só criar as listas primeiro para não causar confusão. Então vamos colocar todas as listas aqui e depois a gente vai colocando os cartões aqui de uma forma para exemplificar para você. E aí depois, pessoal, a lista que eu sugiro ir colocando, isso aqui não é uma regra, é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Você pode montar da maneira que for mais conveniente no projeto que você está trabalhando ou tomando conta. Mas eu enxergo que a próxima lista seria recebido na obra. Então, ou seja, eu tenho a lista de equipamentos, a lista de sistemas, mas aqui do que está programado a existir no projeto, chegou na obra, eu vou arrastar o card para recebido na obra. Depois eu posso criar em montagem, ou seja, aquele equipamento já está na área que ele vai ser instalado e está em montagem. Depois podemos criar a lista em comissionamento. Quer dizer, ele já está em teste, já está em verificação. E aí depois do comissionamento, né, ele já foi montado, já foi comissionado, e aí podemos dizer que está liberado para startup. Liberado para startup. E depois disso,
depois que a gente faz o startup de um sistema que é composto por vários equipamentos, você acaba entregar para a operação. Quer dizer, já entregue, né? Vamos considerar assim, já fiz o startup, já entreguei para a operação. Operação. Deixa eu puxar um pouco mais para o lado aqui para vocês conseguirem enxergar. Aqui, ó. Criei todas as listas. Só tenho lista, não tenho card nenhum. Agora eu venho criar os cards. Mas eu vou criar primeiro alguns cards em sistemas, só para vocês entenderem qual seria o exemplo de sistemas e que maneira eu enxergo que seria melhor a separação destes sistemas. E agora aqui dando um exemplo de sistemas, deixar bem claro que esses sistemas eles são separados de acordo com a EAP do projeto, né? Que é a estrutura analítica do projeto, cada um tem o seu, cada projeto e cliente tem o seu. Ou também com um negócio chamado rede de precedência, que vários lugares, vários clientes, várias indústrias trabalham com esse tipo de separação. Seria mais ou menos como a EAP, mas não necessariamente idêntico. Ele vai dizer para você como são separados esses sistemas e eu escrevendo aqui, colocando um exemplo, vocês vão entender. Vamos lá então aqui, ó, em sistemas. Vou falar um pouco da área elétrica, que é a minha expertise. Apesar de trabalhar em todas as disciplinas, a disciplina original que eu sou formado engenheiro é elétrica. Então vamos colocar aqui, ó, malha de aterramento. Malha de aterramento. Malha de aterramento 1. E vocês vão entender porque eu estou colocando assim. Criei 6 cards aqui, pessoal, que seriam malha de aterramento 1, 2 e 3 e SPDA, que é o sistema de captação. Aí você pode falar assim, pô Cristiano, mas a malha de aterramento não é a mesma coisa do SPDA? Você pode até considerar que faz parte do mesmo sistema, um não funciona sem o outro. Mas entenda que eu consigo montar e testar a malha de aterramento separada do SPDA. Então se eu consigo fazer essa separação, eu posso até separar no sistema que eu vou entregar para a operação. Desta maneira, eu consigo fazer a evolução financeira eu consigo ir medindo financeiramente na medida que eu vou terminando cada etapa. Se eu criasse apenas malha de aterramento geral ou SPDA geral, só quando eu terminasse 100% de toda a obra, de toda essa parte de malha de aterramento e SPDA, que eu conseguiria medir do cliente, medir financeiramente. Então, no meu ponto de vista, a parte técnica e andamento dos marcos contratuais, dos marcos nas datas, né, previstas no contrato e no cronograma, eles devem acompanhar de uma forma que seja possível existir medição financeira. E tudo isso atrelado à gestão do comissionamento e da forma que você vai testar isso daí. Tá? Tem certos lugares que eles não permitem testar o SPDA separado na malha de aterramento, apesar de ser possível fazer os testes e certificar que o SPDA está ok. Mas, como eu disse, cada cliente, cada projeto tem a sua EAP e tem a sua rede de precedência diferente. Aqui eu estou dando apenas um exemplo de como pode ser feito, tá? E agora eu vou fazer um preenchimento bem rápido aqui, vou até acelerar o vídeo, só para a gente conseguir fazer aqui o preenchimento de todos os campos para vocês visualizarem como isso pode ser usado para a gestão do comissionamento. Bem pessoal, criei alguns cards aqui, como vocês já podem ver. Então a gente já tem as listas e eu vou sempre voltar no conceito do que é o Trello para vocês fixarem bem como funciona. Então eu já tenho as listas feitas de acordo com o que eu acho que seria viável, mas isso não é fixo, você pode montar da maneira que você achar viável. E criei cards de exemplo para que a gente possa preencher e verificar o uso disso daí. Depois de feito essas etapas, agora a gente vai adicionar Power Apps, que é essa função que está aqui. Para você entender bem o que seriam Power Apps. No navegador Chrome, existem as extensões do Chrome que a gente instala para dar funções personalizadas, funções a mais ao nosso navegador. No caso do Trello, o Power App
seria como uma extensão que vai dar funções adicionais ao Trello. Então, é só vir nesta opção aqui de Power Apps, adicionar Power Apps. E vamos iniciar com o primeiro Power Up, que vai ser do calendário. Este daqui, deixa eu ver se eu estou na frente aqui, deixa eu ver se eu diminuo a minha câmera aqui para vocês enxergarem bem. Então, se pesquisa aqui do lado, achou o Power Up que você quer, clica em adicionar, pronto. O outro Power Up que vamos adicionar é o Amazing Fields. Já apareceu aqui, Amazing Fields. Adicionar. Eu dei um recarregar aqui na tela para que os Power Ups apareçam em cima. Você já pode ver que aqui ó, já tem o Power Up do calendário e o Power Up do Amazing Fields. Vou colocar uma data aqui nesse motor 1. Vou até ó, clicar no card e arrastar. Lembra que isso daqui que é a principal, não é a principal, mas uma das grandes vantagens do Trello é essa facilidade de editar, clicar e arrastar. Compartilhar esse tipo de conteúdo com até mais 9 pessoas, 10 em cada quadro na versão gratuita. Acessar tanto pelo navegador quanto pelo celular. O que mudou em um, vê no outro dispositivo. O que um dos 10 mudarem, todos os outros 9 vão verificar a alteração. Só para reforçar. Então agora vamos entrar aqui no motor e vou colocar uma data qualquer. Vamos colocar a data de amanhã, dia 4. Selecionei a data, salvar. Inclusive ele já vem marcado ali, ó, entregar em breve. Fica até amarelinho ali a indicação da data. Agora se a gente for aqui no Power Up do calendário, a gente vai ter uma visão do calendário. E olha só o que aparece ali, pessoal. Aparece o nosso card motor 1. Vamos fazer o seguinte? Vamos clicar nele aqui e arrastar também. Ó. Vamos colocar ele para sábado, dia 5. Fechei aqui esse Power Up. Já alterou automaticamente dentro do nosso card, do nosso cartão, a data de entrega. Então, o Power Up de calendário, eu acho ele muito útil para a gente ter uma visão geral em datas. Não precisa olhar de lista em lista o que está para vencer no dia seguinte. Uma das formas de verificar. Agora vamos para o Power Up Amazing Fields e vamos turbinar ainda mais nosso visual, as nossas informações necessárias para fazer a gestão do comissionamento. Vamos entrar aqui em Fields, né, que é o do Power Up de Amazing Fields, clicar em Settings. Aqui neste canto esquerdo, deixa eu mudar minha câmera de lugar aqui para ficar mais fácil vocês visualizarem. Então verifica aqui que nesse canto aqui, ó, esquerdo, tem a opção de adicionar. E ele pergunta aqui o que você quer adicionar. Campos básicos, avançados, já tem exemplo. E tem alguns boards aqui que você consegue acessar para ver a aplicação desse Power Up em outros quadros do Trello. Vamos no primeiro aqui, que é um campo de texto simples. Clicamos nele, ele já abre a tela de configuração deste campo personalizado. O nome deste campo vamos colocar responsável. E ele até pergunta aqui se ele quer, vamos corrigir aqui que o meu corretor ele já pediu para colocar um acento, vamos colocar acento. E aqui ele pergunta se você quer este campo com uma linha simples ou multilinhas. Como aqui é só para a gente colocar o responsável, vou colocar uma linha simples. E a cor também. A cor aqui vamos colocar em amarelo. Agora vamos fechar só para vocês entenderem o que este campo personalizado faz. Agora quando eu clico em motor, quando eu abro o cartão do motor, onde eu consigo colocar uma série de informações, eu já noto aqui embaixo que ele já aparece o campo de responsável para que eu preencha. Vamos colocar aqui meu nome, Cristiano. Agora já aparece do lado de fora o meu nome como responsável. É um campo que a gente consegue adicionar para ficar mais fácil a gestão e o controle das informações mais importantes. Lembrando que dentro do cartão aqui do motor, eu consigo colocar anexo, por exemplo. E nesses anexos eu consigo colocar o relatório de inspeção de recebimento, eu consigo colocar os procedimentos para fazer os testes deste motor, os relatórios de teste e todas as outras informações necessárias, como o projeto, folha de dados, tudo que for pertinente relacionado ao motor 1, eu consigo colocar de anexo dentro deste card, além de conseguir colocar um checklist também. Então eu consigo colocar um checklist aqui,
E dentro desse checklist eu posso colocar lembretes que são necessários a pessoa que estiver fazendo a gestão e as outras que estiverem dentro do quadro para se guiar e lembrar de etapas importantes daquele motor. Vamos criar mais um campo personalizado aqui para ficar bem entendido como funciona este Power Up. Vamos entrar novamente lá, clicar em Fields e clicar na opção Settings. Lembrando que sempre que eu vou adicionar algum campo, aqui já tem aquele que a gente criou anteriormente. Então se eu clicar aqui eu consigo editar todas aquelas informações. Mas vamos criar um novo. Clicamos em adicionar e vamos agora vamos criar uma lista suspensa. Nesta lista suspensa vamos colocar aqui em andamento. Então aqui, pessoal, rapidinho eu criei aqui as 3 opções. Standby eu acho que é separado, né? Eu criei aqui as 3 opções que vai ser uma lista suspensa. E eu ainda consigo colocar as cores como eu mencionei para vocês. Então vamos colocar aqui esse em amarelo. Standby vai ser esta cor aqui. E aguardando liberação vermelho. Clicamos fora. Agora vamos vir ali de novo naquele card do motor. Vamos observar aqui embaixo. Ah, lembrei de outra coisa. Vamos voltar lá. Eu consigo mudar esse campo aqui, ó. Tá Drop Down Fields, mas eu consigo mudar. Vamos voltar lá no Fields. É bom que vocês vão olhar agora como que funciona para editar esse tipo de coisa. E entrando em todo aquele caminho que eu citei anteriormente, vai carregar aqui o Amazing Fields. A gente vem na opção deste campo que a gente quer editar e aqui em cima, ó, vamos colocar status como o nome deste campo. Voltamos ao nosso cartão de exemplo. Notamos que agora tem o campo personalizado chamado status e a gente consegue colocar aqui aguardando liberação, por exemplo. E agora do lado de fora do cartão tem mais uma informação relevante. E tem mais. Se vocês quiserem colocar várias informações personalizadas, mas não querem que isso fique poluindo o lado de fora do cartão, não tem problema nenhum. Voltamos de novo lá no Amazing Fields e é possível você editar para que essa informação ela não apareça do lado de fora do cartão. Então, até aqui, ó. Para não aparecer nem o nome e nem esse campo do lado de fora. Fica mais clean, né? Aí é uma opção que você pode fazer. Mas depois eu posso fazer um vídeo só falando de Amazing Fields e das opções que você tem. Vamos seguir agora e vamos criar as etiquetas do nosso quadro do Trello, que as etiquetas são outro item importante para a gestão visual e para os nossos indicadores que vocês vão ver nesse vídeo mais ao final, uma forma de fazer um painel de controle para a gestão de comissionamento e você pode fazer isso daí para qual projeto ou o que você quiser fazer a gestão no Trello. Mas vamos lá criar as nossas etiquetas. Então, para criar as etiquetas, vou fazer aqui do lado de fora de novo. Você entra em qualquer card, né? Este é um dos caminhos. E aí você nota, deixa eu mudar a minha câmera de lugar de novo. Vamos vir para cá agora. Opa! Aí. Então aqui, ó, você nota que dentro do cartão, né? Eu olho assim porque eu estou olhando para a tela aqui para ver o monitor como que tá saindo. Mas você verifique quando você abre o seu card, lá no canto superior direito tem a opção etiquetas. E aí tem as etiquetas sem nada escrito, só com as cores. E aí vamos entrar aqui em criar etiquetas. Todas essas etiquetas que eu vou criar aqui são apenas um exemplo do que poderia ser feito para a gestão do comissionamento. Podem ser mais ou menos dependendo do tamanho do seu projeto e da sua necessidade. Só para deixar bem claro que isso tudo varia de acordo com o projeto e o cliente que você está trabalhando. Mas vamos lá criar as etiquetas. Vou começar separando pelas disciplinas. E agora vamos criar algumas etiquetas sobre status para ficar mais fácil visualizar quando for alguma coisa importante. Por exemplo, projeto. Então, pessoal, note que aqui eu criei todas as etiquetas. Eu acelerei um pouco o vídeo aí para não ficar chato para vocês. Eu criei todas as etiquetas.
E agora olhando para o lado de fora do nosso card, a gente vê que tem um monte de etiqueta ali e não tem nada escrito, né? Mas que etiqueta é essa daí? É só você colocar em cima o mouse, clicar uma vez e aparece o que está escrito em cada etiqueta. E você consegue ver isso também através do celular. Então, mas vamos tirar todas essas etiquetas aqui, não precisa de tudo. Isso daqui só foi um exemplo. Só vamos tirar ela do card, mas ela vai continuar existindo. Para qualquer outro cartão que você for entrar aqui, vamos entrar aqui no motor 3, por exemplo. Tem a etiqueta lá, ó. Então eu posso colocar, mostrar mais, está tudo aqui, ó. Vamos colocar que está aqui com pendência e suprimento. Então aparece ali, está visual para a gente o que está acontecendo. E a gente vai preenchendo cada um dos cards com as etiquetas importantes. E a gente usa etiqueta e campo personalizado. O campo personalizado são informações a mais que são necessárias para fazer a gestão. As etiquetas são aquelas informações mais importantes para chamar a atenção de qual status ou qual pendência ou qual é o setor responsável por aquilo ali. E através das etiquetas nós vamos utilizar ela para fazer uma criação de indicadores para gerir isso e ter um resumo do quantitativo do que está e como está cada item e cada sistema da gestão do comissionamento. Mas antes de mais nada, vou aplicar aqui mais uma dica que eu daria, que eu falei que seria uma criação de 3 quadros do Trello para fazer a gestão do comissionamento. Este seria o primeiro, né? Seria o primeiro, o geral. E aí tem um ponto que, por exemplo, na instrumentação, o número de instrumentos, muitas vezes, dependendo do tamanho do projeto da obra, é imenso. Então imagina se a gente fosse colocar aqui lista de equipamentos, todos os instrumentos dentro deste quadro. Ficaria muito grande e talvez muito poluído. E certamente um pouco mais de dificuldade e sairia um pouco da linha de que o Trello é para facilitar a gestão, não para poluir totalmente. Então o que a gente pode fazer nesse caso? A gente vem aqui, então nessa opção do canto aqui, ó, nos 3 pontos, a gente vai vir nessa opção aqui, ó, copiar quadro. E aí ele vai perguntar qual área de trabalho, vai ser essa área de trabalho que a gente está, e vamos colocar um nome. E aí, detalhe, ele pergunta se a gente quer manter os cartões e manter cartões templates. Nós vamos tirar esta opção aqui de manter cartões e vamos deixar esta de cartões templates. Na verdade, não tem templates nenhum. O que seria templates? Vamos mostrar aqui na prática para vocês. Vamos imaginar que este card aqui do motor, na descrição tem uma série de coisas preenchidas e o checklist aqui a gente criou um checklist geral. Então fica um cartão, é um template, né? É um cartão base para criar outros novos. É só vir nessa opção aqui embaixo, ó, criar template. Este cartão agora virou um cartão base, um cartão template para criação de novos. Sempre que a gente for criar um cartão novo, ele até tem aqui a opção, ó, criar com base em template. Quando a gente coloca aqui, ó, e ele mostra para a gente as opções de templates. Se tivesse mais aqui, a gente pode criar outros templates. Se tivesse mais aqui, iria aparecer para a gente. Então, voltando aqui para copiar o quadro novamente, vamos tirar esta opção de manter cartões e deixar cartões de template. E vamos clicar em criar. Ele já está copiando, copiou todas as listas e copiou aquele card template. E o mais interessante é que ele copiou também as nossas etiquetas. Copiou também os nossos power-ups. E por que eu não criei esse quadro antes para a instrumentação? Eu criei ele depois. Porque senão eu teria que criar todas essas listas, eu teria que adicionar os power-ups, eu teria que criar as etiquetas, eu teria que configurar o power-up Amazing Fields, tudo de novo. Como este daqui é um quadro complementar àquele apenas porque o número de instrumentos é muito grande, eu apenas copiei, certo? E agora vamos criar alguns cartões de exemplo aqui para a nossa próxima e última etapa, que é a parte de criar um painel de controle com os nossos indicadores para a gestão do comissionamento. Continuando aqui, a gente criou os cards de exemplo nesta gestão de instrumentação e comissionamento. Só vou arrastar os cards aqui aleatoriamente,
só para a gente fazer a nossa próxima etapa, que seria a criação de um painel de controle para a gente criar os nossos indicadores. E aí, como que a gente faz isso? A gente entra aqui, volta no início, para ver nossas áreas de trabalho que a gente criou. Aqui tem umas outras áreas que eu criei de exemplo, eu uso essa conta apenas para exemplo. Então nós vamos vir aqui, ó, criar novo quadro. Este daqui vai ser painel de controle. Neste quadro painel de controle, vamos fazer apenas 3 listas. Painel de controle 1, eu criei as 3 listas, painel de controle 1, 2 e 3, pode ser o nome que você achar melhor. Isso é só um exemplo, pessoal. E vamos vir aqui agora em Power Apps, vamos adicionar do calendário? Não. Amazing Fields? Não. Nós vamos adicionar um Power Up para a gente criar os nossos indicadores. Vamos colocar esse daqui, ó, cartões de controle. Este é o Power Up que vai fazer algo que você vai se impressionar. Depois de adicionar, vamos dar um recarregar na página. Continuando aqui então, depois de adicionar esse Power Up, veja que aparece ali em cima a opção rastrear. Clicando em cima dele, ele aparece essa opção. Mas vamos aqui entrar em personalizar. O que este Power Up faz? Ele vai criar cartões, vamos dizer, interativos, que vai te mostrar o quantitativo de cartões que tem uma informação em específico ou uma combinação de informações. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero saber todos os cartões que têm pendência. Então, vamos colocar o nome de pendência. A aparência, vamos colocar esta cor. Qual quadro? Aí é que está. Ele pergunta qual quadro. Vamos escolher os 2 quadros. Se tivesse mais, a gente poderia escolher outros quadros qualquer. Mas vai ser o primeiro que a gente criou, aquele geral, e aquele outro que a gente criou também, tendo em vista que é uma obra com muitos instrumentos e teria que ser um quadro só para instrumentação. Imagina que tenha que criar quadros para cada disciplina, você poderia fazer um filtro de todas as disciplinas aqui. Então vamos lá. O primeiro seria gestão de comissionamento e o outro quadro é este daqui, que é o de instrumentação. E aí, o outro filtro que a gente vai fazer é o rótulo. Então a gente quer todos os cards que tenham a palavra pendência. Começar a rastrear. Observe que ele já apareceu aqui para a gente, que tem 3 pendências dentro destes 2 quadros. Vamos abrir lá os quadros para ver se é isso mesmo. Vou abrir aqui em nova guia para ficar mais fácil a gente visualizar. Qualquer coisa eu até separo a tela aqui para a gente observar. Então vamos deixar aberto aqui em outras abas os 2 quadros. Primeiro, este geral aqui. Vamos ver quantas etiquetas pendência a gente colocou neste quadro. Duas na verdade, né? O motor 3 e o motor 1 está com pendência. Vamos ver aqui neste outro tem a pendência do motor 1. Na verdade, isso aqui é aquele template, né? Vamos até fazer o seguinte. Vamos tirar essa etiqueta aqui, porque foi apenas um template que a gente copiou e motor na instrumentação não tem sentido, né? Vamos excluir aqui. Excluindo, a gente vê que no da instrumentação não tem pendência e no geral tem 2 pendências. Vamos no nosso painel de controle, já diminuiu, a gente consegue ver pelo painel de controle. E lembrando que isso daqui eu consigo acessar pelo celular. Então eu consigo ficar acompanhando pelo celular, pelo painel de controle, como está cada item de maneira geral. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Vamos colocar pendência aqui nessa PSV 4 aqui, ó. Vamos colocar pendência nela aqui. E vamos colocar pendência nessa PSV 3 aqui também. Agora vamos voltar para o nosso painel de controle. Já funcionando, hein? Vamos criar mais alguns cards de rastreamento para você ver na prática qual é o poder disso daqui. Se precisar, vou adiantar o vídeo para não ficar maçante, que já está longo pra caramba. E aqui voltando, pessoal, criei mais 4 indicadores para vocês verificarem aqui. E eu fiz o corte para ser mais rápido, apesar de não ser tão demorado, mas para não ficar maçante o vídeo. Então aqui eu consigo controlar quantos equipamentos já estão na obra, quantos instrumentos já foram recebidos na obra, quais são as pendências, que é o que a gente tinha feito, quais itens estão em atraso e quantos itens estão entregues para a operação.
Vamos testar isso daqui na prática para vocês verem. Vamos vir aqui primeiro na gestão de comissionamento. Observe aqui que temos alguns itens que estão como lista de equipamentos. São aqueles itens que eu já falei para vocês que a gente ia listar tudo que o projeto falasse que existia. Só não tinha sido ainda recebido na obra. Então, existe ele, só que ainda não chegou para ser feito todos os trâmites normais, que é recebimento, teste, recebimento, montagem, comissionamento, etc, etc. Então, no nosso filtro lá, tudo que está nessa lista não está contabilizado. Passou para as outras listas, ele vai contabilizar. Então vamos pegar aqui o compressor 2 e colocar aqui no recebido na obra. Vamos ver lá se ele aumenta. Já aumentou para 12. E até lembrei de um detalhe aqui, que eu vou até editar com vocês esse filtro. Esses equipamentos recebidos na obra, ele não pode contabilizar essa lista de sistemas. Como que a gente faz isso? Muito fácil. Vamos clicar em cima desse card de controle. E o legal é que dentro desse card de controle ele me mostra todos os cartões que estão como equipamento recebido na obra. A gente vem aqui em editar e explorar. Editar filtros. E aí ele mostra que ele está contando todos os cartões que tem dentro deste quadro gestão de comissionamento. Apenas só não está contando o que está dentro da lista de equipamentos. Só que a gente tem que adicionar também lista de sistema. Lista de sistema não é equipamento. Veja que ele já atualizou para 8 equipamentos na obra. E agora a gente salva e pronto. Agora sim está feito e atualizado. Então tudo que está fora dessa lista de equipamentos, e a gente pode colocar até aqui, ó, lista de equipamentos projeto, para ficar ainda mais fácil. Lembra que eu falei para vocês? Isso daqui é dinâmico, é só um exemplo, a gente vai aprimorando com o tempo. Então ele não está contando o que está nessa lista e nem na lista de sistemas. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos voltar 2 cards aqui para cá, só para verificar se ele subtrai lá do nosso... Já sei porque que deu erro aqui, pessoal. Lembra que eu mudei o nome daquela lista? Eu tenho que vir aqui de novo e editar. Sempre que a gente mudar o nome da lista, a gente tem que editar os filtros. Olha lá, ó. Salvar. Agora sim. Por isso que estava dando erro. Até tomei um susto aqui nesse vídeo. Agora sim. Então a gente fez um teste ali que a gente voltou os... Vamos para o quadro certo. A gente voltou os cards para cá e ele subtraiu daquela conta. Na obra a gente tem 4 equipamentos. Agora vamos mudar novamente aqui. Vamos tirar esses cards daqui. Vamos pegar esse outro também. Vamos colocar para lá. Vamos deixar apenas 2 cards aqui. Até o SPDA eu mexi errado aqui, né? Coloquei o SPDA para lá. Bom, agora tá certo aqui, né? O sistema tá aqui, tá tudo certo. Vamos lá. Agora sim, 9 equipamentos na obra. O mesmo princípio foi utilizado na gestão de instrumentos, de instrumentação de comissionamento. Tudo que não está na lista de instrumentos, ele vai contabilizar. Então, quer dizer, se foi recebido na obra, logicamente, ele vai contabilizar. Eu arrastei para lá, ele não vai somar mais. Então, todas as listas para frente, ele vai contabilizar. Aqui a gente tem 5 instrumentos na obra. Vamos mover aqui esse para recebido e esse para já em montagem. Vamos ver se ele aumenta para 7 aqui. Perfeito, é isso daí. Agora vamos colocar aqui, ó, mais algumas pendências para ver também. E a gente consegue, por exemplo, criar lá indicadores para rastrear quantos itens, né, e quantos equipamentos estão na operação, na instrumentação, na tubulação, da forma que você achar mais conveniente. E aqui, observe essa em atraso. Esse é muito interessante. Vamos colocar aqui uma data de entrega no passado e vamos salvar. Veja que ele aparece já atrasado. Ele vai contabilizar ali pra gente. Ó. Então a gente tem 3 itens atrasados nesses 2 quadros. Se tivesse mais quadro, a gente ia mandar e rastrear em todos. E aqui a gente pode fazer indicadores e rastreabilidade de quantos itens e o que a gente achar necessário. Então vamos vir aqui, ó, e vamos marcar como concluído agora esse daqui. Ele tem que subtrair. Subtraiu. Muito interessante.
A gente colocou um filtro que mesmo que foi entregue com atraso, ele já não está mais em atraso. Então, ele vai subtrair o que está em atraso. E o entregue para operação, como o próprio nome diz, é tudo que está na última coluna, a última lista que a gente criou. Então, vamos arrastar aqui, ó, na lista de gestão de comissionamento geral, arrastei 2 cards. Já adicionou lá. Vamos aqui nos instrumentos também. Vamos adicionar mais 2 aqui nos instrumentos. Vamos ver se ele adiciona ali, se ele soma. Perfeito, está funcionando o painel de controle. E aí? Deu para aprender um pouco sobre gestão de comissionamento e ao mesmo tempo como o Trello pode auxiliar você nesta gestão mais eficiente sua com a sua equipe, fazendo com que as informações fluam de uma maneira muito mais rápida e você tenha acesso muito mais rápido e fácil através do seu computador ou do seu celular. Se tiver mais dúvidas a respeito e quiser mais tutoriais a respeito do Trello, deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou me mande uma mensagem inbox nesta rede social que você está acompanhando este vídeo. Espero que tenha sido útil a todos vocês. Um abraço e até a próxima!